povo, bem-vindos de volta a mais um podcast, né, Pri? E aí, tá animada? Pode brilhar, meu amor. Claro, animadíssima sempre, né, minha amiga? Gente, hoje a nossa convidada é muito especial, né? Vocês não têm noção com quem a gente tá, não tem noção, não, meu amor. Meu amor, vocês não imaginam com quem a gente tá, meu amor. Vocês não têm noção. Quer apresentar ou Eu apresenta? vou dar essa honra pra minha amiga. Vai, amiga. Ó, pra vocês não ficarem muito curiosos, eu vou falar logo. Adivinha com quem a gente tá? Railinha, a maravilhosa voz do Brasil, meu amor. Raila! Maravilhosa. Que prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada. Amei o convite. Vocês são maravilhosa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Nossa, que honra, de verdade. A honra é toda minha, Priscila. Caramba, que felicidade. Gente, ó, que agenda, hein? Vocês não têm noção. Aproveitem ela, porque daqui a pouco dá pros station aí, a gente não consegue mais Eu acessar. recebo essa palavra. Amiga, como que você tá? Como que tá a vida? Como que tá a carreira? Como tá o Olha, ministério? meu Deus, é como se eu estivesse num tempo onde Jesus estivesse acelerando os meus pés. Aleluia. Porque a gente vai contar o que Deus fez, mas foram 13 anos de muita luta. E hoje viver o que eu tenho vivido e provado mesmo que são coisas que só Deus poderia fazer. Amém. Onde Ele limita o network, onde Ele limita algumas coisas para mostrar que é Ele mesmo que está fazendo. Aleluia. Então eu tô espantada, assim, que é a palavra para dizer exatamente em tudo aquilo que eu tenho vivido hoje com Deus no meu ministério, na minha vida pessoal e na minha caminhada com Jesus, no meu relacionamento com Ele mesmo. Amém. Glória a Deus, De minha verdade. amiga. Coisa linda. Então- Fala, amiga, pode Não, eu ia falar que eu quero conhecer também um pouquinho a Raila. Tenho vamos certeza lá. que quem está nos assistindo quer conhecer também. Conta um pouquinho quem é a Raila, conta um pouquinho da sua vida, Vamos lá. da sua família. Olha, meus pais são pastores na Devec Campo Grande. Eita, Eu glória. tenho referência em casa, graças a Deus, de fé, de oração, de guerra, porque de madrugada, quando começam a gritar, já sabe que tá orando Já de joelho na Glória a sala. Deus. É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Então, a Raíla não veio de um berço evangélico, É Raíla ou Raila? é Raíla. Pô, você fala Raila. Mas na Mas a Raila é verdade, minha. não. Cada um com a sua Ah, rainha. mas eu chamava ela de Raila. Eu É, achava que a ela Raila é era minha, é minha. Me dá. Não, mas eu super tá. entendo. Por quê? Porque o Raíla é o Y, né? Exatamente. Ah, Raíla entendi. que eu Raíla, cresci com Priscila. A Raila é minha, então você chama ela de Mas Raila, olha só, eu você chamo tinha ela que de ter Railinha. explicado. Raíla sou eu, é pra mim, mas o nome dela é Raíla. É, exatamente. Eu não nasci num berço evangélico e tem uma história por trás disso. Por quê? Meu pai é ex-jogador de futebol. Então eu passei uma infância fora do país, onde eu não tinha referência de quem era Jesus. Sempre via minha mãe orar, mas minha mãe também não tinha essa vida com Deus. Ela orava, tinha aquela fé dela, mas não conhecia Deus, quem Ele era de Profundo. fato. Isso. E meu pai viveu uma vida não muito legal, né? Como um pai. Hoje eu digo que eu tenho meu pai presente, eu tenho um pai hoje. Além de ter o nosso Deus, eu tenho um pai que, além de zelar pela minha vida, é uma proteção espiritual, é a minha cobertura também espiritual dentro da minha casa. Mas antes de vivermos esse testemunho da conversão do meu pai, a gente viveu um tempo ali de oração para que ele se convertesse e fosse hoje a nossa referência e fosse um pastor. O que era muito distante para um jogador de futebol. Sim. Vivendo naquele tempo onde, de fato, não tenho medo de falar, porque ele conta esse testemunho. Prostituição, drogas, então muitas coisas que levavam ele para distante de nós, da família. Então nós sempre perseveramos ali em oração, mesmo não conhecendo quem Deus era. Sabíamos que havia um Deus que fazia, mas não conhecíamos de fato que ele era poderoso na profundidade. Meu Deus, coisa Porque a gente fala, mas quando a gente prova e vê quem ele é outro nível. outra é história, verdade. É né? outra história. E hoje, graças a Deus, eu me batizei aos 12 anos de idade. Foi quando eu conheci Jesus. E minha conversão foi um pouco diferenciada, porque meu pai tinha uma mãe na fé, pastora Big Mama, pastora Josi, que faleceu, já dorme no Senhor, e ela veio orar por mim. E a gente estava frequentando porque eles tinham alugado a parte de cima da casa da minha avó para fazer os cultos ali. E acabou que a gente foi subindo para os cultos. Fomos subindo para os cultos. E aí Deus e ela seus veio. propósitos, Deus e né? seus mistérios terríveis. E a gente foi subindo para o culto. E aí ela veio orar por mim. Foi quando, antes de receber Jesus e confessá-lo, eu fui batizada em línguas. Caramba. Com Com 12 anos? Com 12 anos de idade. Aí ela orando por mim, batizada em línguas, e declarou uma palavra que eu era do altar e pertencia ao altar. E ali ela fez a oração de confissão e eu confessei Jesus. Primeiro que seus pais? Não. Não.
eles já estavam caminhando. Entendi. Já estavam caminhando. E aí a gente estava caminhando por conta dessa ajuda que essa pastora, Josi, deu aí pro meu pai nessa caminhada aí. Que trouxe minha família para perto de Jesus. Que bênção, Coisa né? linda. Eu ia até ia perguntar, porque você falou que seus pais eram pastores, né? Não, São são pastores, pastores, perdão. isso. Mas só que você não veio de berço evangélico. Não. E eles, então, aí quando você falou, não, eu vim de berço evangélico, porque eu sou de berço evangélico, né? E aí você falou que seus pais se tornaram pastores recentemente. Não, já fazem 17 anos. Só. Caramba. Apenas. Que 17 anos. bênção. Aí você... Ah, entendi. 17 anos. Aí você conheceu Jesus através dessa moça que foi orar por você. Isso, ela era uma pastora muito conhecida por orar por pessoas. E Deus a usava muito. Olha como ela foi parar na minha casa. Meu pai tinha sumido 3 dias. Minha mãe estava em oração dentro de casa. Minha mãe contou esse testemunho esses dias para um casal de amigo nosso. E minha mãe estava orando em casa. E eu, criança, vendo minha mãe orar. Essa mulher estava vindo de uma agenda, há muitos anos atrás, vindo do Espírito Santo. E Deus falou assim para ela, você vai nesse endereço. Meu Deus. E ela não conhecia a minha casa. Não Ela é viva ainda? Não não é viva mais. Ela dorme no Senhor, mas é viva, é muito viva em nós, de porque verdade. o que ela trouxe assim para minha família foi muito importante. E aí Deus falou assim para ela, você vai na casa, nesse endereço, e lá você vai chamar o Zinho, que era o nome artístico do meu pai na época. Sim. Você vai chamar por Zinho. Aí minha mãe foi no portão e ela saiu da agenda, foi no endereço que Deus mandou ela ir, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Foi chamando o portãozinho, aí minha mãe falou assim, ele não tá. Aí ela falou assim, ele vai chegar às 10 horas da noite aqui. Assim ela falou pra minha mãe. Às 10 horas da noite ele vai chegar e eu vou te deixar um endereço. Manda ele ir nesse endereço. Meu Deus. Aí minha mãe, conhecendo quem meu pai era, falou, ele não vai aparecer. Aí ela falou assim, pois digo que ele vai aparecer. Ela falou. Meu Deus. Aí meu pai chegou e falou, ó, uma moça bateu aqui e falou que você tinha que aparecer e falou que você ia chegar 10 horas. E meu pai chegou 10 horas. E aí falou assim, e falou que você iria até ela. E meu pai foi até ela, foi quando meu pai começou a viver experiências com Deus absurdas e extraordinárias e recebeu Jesus de fato. Nossa, que lindo, que lindo. E você é cantora, né, Raíla? A cantora do Brasil, meu amor. Maravilhoso. Eu morro de vergonha de ouvir isso. Parece, né? Morro. Mas vem cá, você canta desde pequena, você tem esse dom desde pequena? Olha, vamos lá. Eu sempre tive uma veia, assim, muito artística, assim dizendo. Nasceu pra brilhar, né, minha linda? Assim, Nasceu pra sempre brilhar. fui muito espalhafatosa. Sim. E autêntica. Então, eu sempre fiz teatro, ginástica artística, rítmica. Não parece um pouco hoje, mas não tenho talento hoje. Mas eu sempre fui muito envolvida com a arte em si. Antes de saber que eu cantava, eu já cantava na escola, nos eventos da escola, adorava cantar, adorava participar do teatro, adorava me envolver nessas áreas. Adorava. Só que quando eu recebi essa palavra, eu não entendia. E olha que interessante. Quando eu recebi Jesus, recebi a palavra profética, que o meu chamado era do altar, mas o altar tem inúmeras funções. Sim. Uhum. Só que aí, como é que eu descobri que eu cantava? Servindo e suprindo o altar. Porque a menina que ministrava na igreja que eu era, filha dessa pastora que faleceu, a Jaque, ela tinha perdido seu noivo num acidente de carro. E aí ela não conseguia ir pro culto. E aí, vendo a ausência, eu me coloquei. Vambora, eu! Que bênção. Eu vou cantar, então. E foi quando eu fui identificando a oportunidade. Foi suprindo a ausência do altar que eu entendi que o meu lugar era Meu Deus, lá. coisa linda. Foi servindo, me colocando à disposição. E aí eu comecei a ver e me desenvolver e tô até aí. Eu sempre ouvi isso. Até hoje. Sirva que você vai saber qual é o teu chamado. Exato. Muitas Mas pessoas perguntam. Você não... cortar. Nada? Pode Muitas pessoas perguntam, eu não sei qual é o meu chamado. Comece servindo. Que você vai entender. Servindo em todas as áreas. Por quê? Eu tenho 30 anos hoje. Mas eu Bebê, já... gente. Meu Deus, mas eu já... Essa carinha de 19, né? Eu tenho 30 anos. Mas eu sempre gostei de me envolver. Seja lavando o banheiro, seja com jovens. Com 14 anos eu era da mesa de libertação da igreja. Linda. Com 14 anos de idade. Sempre gostei de me envolver com pessoas mais velhas.
tipo assim, de estar no A reino, de ouvir as experiência, né? mulheres É da tudo. igreja, as mulheres do coque. Sempre gostei de participar. Participava dos jovens, mas adorava estar nos congressos de mulheres. Sempre gostei de me envolvida. envolver, de estar envolvida. Aquilo supria minha alma. Sempre supriu. Então, eu sempre entendi. Vai precisar de mim aqui, vou estar aqui. Vai precisar no teatro, vambora. Na coreografia, também vambora. É isso. Você já tava pronta. É Eis-me isso, aqui real eis-me na tua aqui, vida. Real. É isso que Deus quer, né? linda. É trabalhar Verdade. com excelência, servindo com excelência. Exatamente. Não é? E... Ai, o que eu ia perguntar? Acabei esquecendo. É tanta coisa pra perguntar, então eu vou deixar minha pergunta que eu já tava aqui, ó. Ele já tem esse testemunho sobre os seus pais, né? Que já vem envolvendo a sua vida pro começo de tudo que você começou a viver. Mas conta pra gente um pouco, um testemunho marcante, assim, que marcou a tua vida. A tua caminhada Marcou a com minha Deus, caminhada. Olha, a minha infância, adolescência e hoje, digo, juventude adulta, não muito premium, eu digo que toda a minha vida foi marcada por testemunhos de Deus. Sim. Onde Deus sempre se mostrou muito presente. Aleluia. Porque o diabo sempre tentou ceifar a minha vida desde a infância. A ponto de eu cair do 3º andar, Meu recém-nascida. Deus. Nossa. Bater com a cabeça na escada e meu tio vir andando normalmente e me pegar no colo. Do nada. Onde a grade da TV naquela época, ficava uma grade que segurava as TVs. E a grade da TV fincar no chão, enquanto eu só buscava um brinquedo, ela fincou atrás. Nossa. E cravou no chão. Eu sempre tive muitos testemunhos assim para contar. Exemplo, com as minhas cordas vocais. Quando eu tinha de 5 a 6 anos, eu fiquei internada num hospital com uma infecção que até hoje não teve causa. Foi uma infecção que eu fiquei com edema de glote e eu fiquei igual um sapo-boi, sabe? Que isso Deus. cresceu, veio pra frente. E eu tive experiências aqui, até hoje eu me lembro, que eu falava que eu não podia comer. Fiquei internada eu acho que uns 7 dias. E eu falava assim, mãe, Deus passou aqui e falou que eu vou comer. Aí minha mãe falou assim, o médico falou que se você comer um grãozinho de arroz e ele entalar, você morre. Minha filha, eu falei, mãe, Deus falou pra mim. Eu tinha 6, 5 anos. Experiência com o Senhor. E experiências com Deus que eu falava, eu ainda não confessei, mas ele já se mostrava que ele estava por ali, sabe? E aí eu falava, mãe, Deus falou. E quando, nesse mesmo período, assim, que eu estava nesse mesmo hospital, o médico falou assim, olha, se eu der alta para sua filha, eu vou dar um laudo de morte para ela, porque ela vai para casa e a gente não sabe o que ela tem. Meu Deus. E aí, de madrugada, eu não conseguia dormir. E eu via como se a câmera era tipo essa mesa. E os anjos estavam ao redor e tinha um com uma face reluzente que estava na ponta da cama assim, e falava assim, Raíla, você vai embora hoje Senhor. Meu Deus. pra casa. Eu acordei e falei, mãe, eu vou embora hoje. Vou embora hoje, vou embora hoje, vou embora hoje. Pequenininha. Aí minha mãe falou assim, olha, final de semana, não recebe alta, não costumavam dar alta final de semana pra ninguém. Os médicos vinham segunda-feira, né? Essas coisas. E os médicos já passaram hoje, já te viram, já te examinaram. Não vão te dar alta hoje. Eu falei, mãe, Deus falou pra mim. E ele veio aqui nessa cama com um monte de anjo, mãe, e falou que eu vou embora hoje. Quando era 10 horas da noite, o médico falou, ó, vou liberar a Raíla. É lindo, né? Então, eu sempre vivi muita experiência, assim, de Deus se mostrar muito presente, assim, na minha vida. Muito mesmo. E a maior de todas, assim, que eu vivi foi, né, da cura do câncer e dos eu já ouvi falar tumores, muito sobre esse testemunho. da trombose. Marcante. Que foi, assim, eu vi Deus em todos os aspectos. Eu sou uma pessoa que eu reconheço a minha limitação total. Sim. Eu não sou nada, amiga. Sim. Meu Deus. Eu não sou nada. A Bíblia fala que é como se fosse, ó, um sopro a nossa vida. Você entendeu isso? E eu entendi que é de fato isso. Sim. Eu aprendi que o amanhã não é meu. Por que que hoje eu estou limitando o meu viver? Por que que hoje eu limito a minha entrega? Por que que hoje eu limito aquilo que eu vou entregar a Deus? Ou quem eu vou ser para Deus? Por que que eu vou fazer um planejamento inteiro do que vai ser a minha semana se não me pertence? Meu Deus, Eu tive que aprender a lidar que os 5 segundos daqui para frente eu não sei como é que vai ser. A gente planeja, Nossa. mas a gente não sabe como vai ser. Forte, né? Forte. A gente pensa, olha, eu sei que daqui a pouco eu vou ter Vou ter que rasgar aquele planner que tá lá em casa. É, isso aí, vambora. Porque a gente vive em função daquilo que Deus colocou para nós. Eu entendo que o serviço de quem se dispõe ao reino se trata de um propósito. E você sabe que todo lugar que Deus te permite estar, mesmo no meio da sua correria, é propósito de Deus. É verdade. Então você vai encontrar pessoas no meio do caminho que precisam ouvir aquilo que Deus tem para fazer. Através
esse E o testemunho. serviço não é só o altar. Somos chamados para o altar, mas o serviço é a vida. Meu Deus. Vocês entenderam o que ela falou? O serviço é a vida. O Meu amor, anote isso serviço daí. é a vida. Anote isso daí em nome É de que a Jesus, gente na tábua do teu entrega. coração. Gente, que coisa O serviço linda. é a vida. Eu aprendi com a Flávia que não quis sentar aqui. É, a Flávia tá aqui com a gente, mas ela não quer sentar, aquela amiga low profile, né? Que eu falo que ela é empresária da Raila. Mas vai ser citada porque ela Será é. citada. Eu sempre digo que a Flávia como que se fala? Não é nem sombra, que a sombra é uma palavra muito forte, assim, mas. É minha Noemi. É exato, literalmente a sua Noemi. Tá Minha sempre Noemi. aqui, ó. É olhar pra Raila. Não tem como a gente não perguntar, cadê Flávia? Isso aí, isso aí. Maravilhosa E eu na tua aprendi com vida. Flávia, porque a Flávia tem um ministério muito antes, né, de eu existir. Não tô te chamando de velha, amiga. Apesar que a Flávia tem cara de 19 anos. 19 anos. Não sei o que ela passa, gente, na cara. Mas ela sempre caminha, ela sempre tá junto com você. Sempre- Sua assessora? Não. Sim. Ah, sua Sempre- assessora. sempre- Assessora, amiga, best, zequeira, É, era tudo, tudo. ela é tudo. Ela é minha fechamento, minha faixa. Glória a Deus, é muito bom ter alguém pra caminhar Isso assim, aí, né? isso É aí. verdade. O tal dos amigos de Jesus. É Os verdade. amigos de Deus, exatamente. apresenta. É lindo, Exatamente. E ela me ensinou uma frase que ela falou assim: Raíla, talvez a sua vida seja a última oportunidade de Deus para a vida de alguém. Tá se calando por quê? Meu Deus. É verdade. No metrô, na fila do banco, no Uber, seja em qualquer oportunidade que Deus nos der, a gente não sabe em que ponto está o limite da pessoa que está passando do nosso lado. É verdade. Senhor. A gente não sabe, porque a gente já teve limite de falar, não deu para mim, É. não quero mais. É. Senhor, isso foi o estopim. Para mim, isso é o limite de toda a dor que eu já sofri na minha vida, aí eu prefiro me fechar. E é quando Deus mais quer nos usar, É verdade. sabe? Verdade. Verdade. Com quantos anos você descobriu o câncer? O câncer foi em 2019. Você tinha quantos anos? Ai, não lembro. Eu tenho 30 hoje, eu tinha uns 27, 26. Você já estava no altar já, então. Já estava no altar. E como foi pra você, assim... eu sempre tenho essa curiosidade, assim. Como foi pra você descobrir um câncer, mesmo sabendo assim, Senhor, eu tô trabalhando no seu altar, eu tô aqui te servindo. O que tá acontecendo Por que isso? está acontecendo ainda? Porque hoje em dia, algumas pessoas ainda se viram contra Deus, se questionando, fazendo esses questionamentos. Senhor, mas por que eu tô aqui no seu altar? Por que o Senhor está me permitindo passar por essa situação? Você tem outras pessoas que estão no mundo e tem uma vida, né, próspera. Ímpio e tal, várias isso. perguntas Precisa na te mente. conhecer. E como É. foi pra você, assim, você se questionou, você entendeu, sabe que... Rápido. Olha, tudo que você... Parece que você estava lá. Porque tudo que você falou aqui eu questionei. Sim, Porque eu aprendi que a gente não é feito de aço. A gente é humano. sim, Jesus, quando veio, ele foi 100% homem e 100% Deus. sim. Ele sentiu a dor aqui também. Pra mostrar pra gente que é possível. Sim, Sabe? Eu carrego marcas, que tá aqui atrás, e ele carrega as dele. sim, Então ele mostrou pra mim que ele veio antes, mostrou pra mim, é possível. É possível. Vamos embora. sim, Só que o questionamento pra mim naquele momento foi inevitável. Eu tinha 16 anos quando começou tudo. sim. Porque antes do câncer veio a trombose no cérebro, que me gerava crises convulsivas. Entendi. Entendeu? Muitas crises convulsivas todos os dias. O que foi me deixando abobada. Onde eu não pensava mais como uma pessoa de 16 anos de idade. Sim. E eu também fui ficando muito letárgica. Abobada, letárgica. Não sei se é a expressão certa, me perdoe, mas eu fui ficando demente mesmo, no pensar e no falar. Eu não falava mais como uma pessoa de 16 anos. Entendi. Então eu comecei, de fato, questionando a Deus. Porque quando isso me ocorreu, eu estava no altar. Sim. E eu falei exatamente o que você falou aqui. Deus, por que eu? Se eu estava já te servindo, se a minha vida já te pertence, Meu Deus. se tudo que o Senhor me propor para fazer, eu vou estar aqui disponível ao teu reino, porque a minha função é servir, a minha vida é servir. E eu falei, por que você não escolheu alguém lá fora, que está no mundo, que precisa te conhecer? E eu estava no hospital nesse dia, já tinha me ocorrido esse problema, e estava em troca de turno entre minha irmã mais velha e minha mãe. Aí a minha irmã mais velha, a Rayane, falou assim, eu não tinha falado nada, esse questionamento estava no meu íntimo. Sim. No meu íntimo mesmo com Deus. E aí minha irmã mais velha chegou e falou assim pra mim, no meu ouvido, porque eu usava um tapa-olho, porque eu não conseguia enxergar a luz. A luz pra mim era terrível, porque doía muito. Eu sentia muitas dores de cabeça. Então ela chegou, me pegou de surpresa e falou no meu ouvido assim, Raíla, não questiona.
Nossa. Porque Deus achou em você a capacidade de exercer um milagre que Ele quer que as pessoas vejam. É verdade. É verdade. Só que é a nossa vida que Ele vai usar. É verdade. Nós somos pequenos cristos aqui na Terra. Ele foi o próprio exemplo. Ele foi o plano perfeito para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de falar de quem Ele é. O véu do templo já foi rasgado agora. Quem Ele vai usar? A nossa vida. É verdade. Através dos nossos testemunhos. Através do nosso testemunho, daquilo que nós vivenciamos em Deus para alcançar outras vidas. Não é porque Ele olhou para você e aplaudiu o dia do teu sofrimento, Pri. É verdade. Com certeza. Ele não olhou para você e falou, vou permitir, caramba, vou ver. Até onde... Não. Ele é pai. Sim. Ele é pai. Eu tenho um pai que hoje me mima pra caramba. Meu pai é um pai incrível. Mas o nosso pai, que é o nosso Deus, supera tudo. Sim. Nos ama como ninguém nos ama. Então, se Ele permite uma dor que a gente acha que é o nosso limite, eu não tenho que olhar como, caramba, por que Deus? Sim. Pra que Deus é? Exato. Você vai dizer assim, qual é o propósito disso? Isso. A pergunta que tem que mudar. Com certeza. Qual é o propósito? O que o senhor quer me ensinar dentro Exatamente, porque eu aprendi também com a Flávia. Quanto mais rápido a gente aprende o que Deus quer de nós naquilo, a gente vai passar para outro nível. É meio que uma fase que passa. fase. Eu me lembro que quando eu vivia o luto, tava vivendo o luto, eu não perguntava a Deus por que eu tava passando, eu perguntava pra que Ele tava me fazendo viver aquilo ali. Sim. Porque a gente se questiona perguntando, Senhor, por quê? Por quê? O Senhor não responde. Quando eu comecei a falar, pra que eu tô vivendo isso? Ele começou a me mostrar pra que outras pessoas não passem, pra que outras pessoas vejam a felicidade em você e entendam que você conseguiu e elas também conseguem. Então, assim, é exatamente isso, Raila, que você falou. Exatamente. Hoje você tá curada. Curada. Viveu o milagre de Deus. Glória a Deus. Graças Glória a a Deus. E assim, às vezes, as pessoas, a gente não entende, né, os planos de Deus para as nossas vidas, mas a gente tem que confiar e crer que Deus Sim, tem sim. o controle de tudo Exato, em suas mãos, exato. né? E Jesus, não é só porque nós somos filhos de Deus, não é só porque Deus nos ama. Eu sempre tenho isso em minha mente, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu falo para as Sim, pessoas, né? E aí, não é só porque nós somos filhos de Deus não é só porque Deus nos ama que nós seremos poupados. E não estamos isentos de passar por lutas, Exato. adversidades, situações, né, contrárias, difíceis, porque Jesus também amava seus discípulos. Isso aí. Mas ele, mesmo sabendo, ele ordenou que seus discípulos entrassem no barco, mesmo sabendo que eles enfrentariam uma revolta, né? Naquela passagem que Jesus anda sobre as águas. Isso aí. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam ali andando dentro do barco, e viram um homem andando sobre as águas, e Jesus falou para eles, ei, não temam, porque sou eu. E ali Pedro ficou com coragem e falou, se és tu mesmo, mestre, permitas que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse para ele, venha, Pedro, venha ao meu encontro. E quando Pedro estava caminhando em direção a Jesus, por um momento, o barulho das ondas fez com que o Pedro tirasse os olhos fixos de Jesus, né? E por isso ele começou a afundar. Isso, impedindo Pedro de viver o sobrenatural por completo na sua vida. Então, quando a gente está passando por um momento difícil, às vezes o cenário, as coisas que estão ao nosso redor, faz a gente tirar os nossos olhos fixos de Jesus, né? E aquela situação pode ser ainda pior se a gente estivesse olhando para Jesus, não estaria uma situação tão pior do que seria se a gente estivesse mantendo os olhos fixos em Jesus. Sim. Acho que eu me embolei um pouco, mas deu pra entender. Não, eu entendi Entendeu? Então, e às vezes é esse entendimento que a gente tem que ter. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que o nosso barco esteja balançando, parece que vai naufragar, a gente não pode tirar os nossos olhos fixos de Jesus. Mas é muito difícil, né? Muito. É difícil. É muito difícil. Quando Mas tu tá o segredo... vivendo, É fala verdade. assim, cara, não vou conseguir. E aí, quando tu vai passando de fase, que é isso. Porque quando a gente entende que isso, tudo que Deus faz, a gente permite a gente viver, faz parte de um propósito, tu esquece. Vira uma chave, tu vai pra outro nível. Aí exato. naquele outro nível tu fala assim, eu não vou conseguir. Aí tu passa, aí Deus te leva pra outro nível. Isso aí. É muito louco. Gente, é muito louco viver com o Senhor. É muito doido. Coisa de maluco É coisa esquisito. de maluco que realmente não, é inexplicável viver na presença do Senhor. Mas é isso, a gente vai passando por fases e o Senhor vai nos provando e vai nos permitindo viver coisas extraordinárias. É muito bom viver com Deus, gente. É muito
emoção. Verdade. É muito bom. Muito bom. E viver os milagres de Jesus é maravilhoso, né? Poder incrível. testemunhar o que ele pode fazer nas nossas vidas, Exato. sabe? Só falar sobre esse Deus poderoso, esse Deus grandioso. Nosso Deus, ele é... Não, e é sem engraçado, igual. né, que a gente às vezes se pega, não sei vocês, mas a gente às vezes se pega pensando, Senhor, como a Raela falou, né, por que comigo? Por que eu, né? Eu acho que todo mundo na vida que Já teve uma fez experiência essa já pergunta. fez isso. Sim. Isso. Dificilmente uma pessoa passou por uma experiência muito difícil e falou, não, tá tudo bem. Ótimo, Jesus me maravilha. Fez. Não, Ah. não, não tem, mas será que existe Não essa tem pessoa? como. Eu não acredito não. Se existe, por favor, me manda uma mensagem, tá bom? Porque eu preciso te conhecer. Me ensina. Porque não tem como, gente. É tipo impossível. Porque com Deus é isso, é a gente não entender, mas viver aquilo ali e saber que lá na frente Ele bota tudo nos seus devidos lugares. E hoje você está vivendo o sobrenatural do Senhor. Graças a Deus. Poder testemunhar esse milagre tem alcançado muitas vidas, eu Muitas creio, que vidas, através do né? meu Muitas testemunho, né, vidas. tem alcançado muitas vidas. Graças a Deus eu tenho provado assim de muitos testemunhos, porque eu falei pra Deus assim, eu passei 13 anos padecendo uma enfermidade que todos os dias mostrava pra mim que eu não era nada. Que a vida era um sopro e que a qualquer momento eu poderia não estar aqui. Sim. Mas entendi que se Deus me permitiu sobreviver, né? Sou uma sobrevivente. Literalmente. Porque eu não sou melhor do que ninguém que passou pelo câncer e ficou no meio do caminho. Não sou. Porque tivemos guerreiros que Sim. tiveram câncer e não... É, verdade. Mas eu entendo que se a graça me alcançou com essa misericórdia de me manter de pé, eu falei para Deus, me revista de uma ousadia, uma autoridade que o meu eu não vai entender. Coisa linda, meu Deus. Por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Sim. E Jesus quer se manifestar. Só que quem está deixando de crer é a gente. É. Eu creio que ele cura uma dor de cabeça. Ah, tá com dor de cabeça, vem cá que eu vou orar. Mas eu creio que ele cura um câncer. Vem cá que eu vou orar. Sim. E através do meu testemunho, ainda mais nas minhas redes sociais, quando eu decidi falar mesmo mais abertamente sobre isso, porque por incrível que pareça, as pessoas atacam muito. É. Sim. Atacam demais, meu Deus. Eu falei pra Deus, eu quero alcançar as pessoas que precisam ouvir sobre isso. E o que eu tenho recebido de testemunho de pessoas que olham e falam, caramba, você conseguiu, eu também vou. Vai! É isso aí. Vai! É isso aí. Eu quero que você entenda que você vai. isso E eu vou aí. estar crendo junto contigo, vou estar orando junto contigo, vou estar na mesma fé junto contigo, como aconteceu na gravação Eu vi. do meu, Aqui, me do arrepiei meu toda primeiro agora, trabalho, nossa, coisa linda. que a gente gravou agora dia 17. E eu falei assim pra Deus, eu não quero uma gravação vazia, porque eu não quero que seja uma música por uma música, porque o que tem de música melhor do que a que eu vou lançar é inúmeras. Só que eu falei pra Deus que eu faça e cumpra o propósito ao qual o Senhor me chamou. E no instante em que estávamos fazendo um momento de adoração antes de gravarmos a música, eu falei que estava a Érica lá e a Gabi. A Gabi que passava pelo lúpus e por conta do lúpus teve que fazer a quimioterapia, e a Érica que está passando pelo câncer ainda. E tem 2 semanas que eu recebi que a Gabi tá livre da quimioterapia, Glória a Deus. tá galgando mais um nível para viver a cura completa, e a Érica também tá seguindo nesse mesmo nível. E nós declaramos, então eu falei, cara, se eu declaro não no meu nome, mas no nome que tem todo o poder, o que limita isso? É verdade. Quando nós juntamos no mesmo propósito, Deus age. A igreja ainda não entendeu o seu poder. É verdade. É. Se a igreja entendesse que o momento da adoração é onde Jesus habita, e ali pode haver cura, transformação, libertação, restauração, tudo. Eu creio que uma pessoa que está de cadeira de roda desde que nasceu, anda. Se Deus me diz que Ele é poderoso para... Pode acontecer. Acontece que a gente está muito no litúrgico. É verdade. Tá muito preso naquele tempo, naquilo que eu tenho que fazer, não tem que correr. Não. Ei, vamos ver o que Deus quer fazer. Vamos permitir o Espírito Santo agir. Ele quer se manifestar no nosso meio, então que façamos isso. E eu falei para Deus, Deus me dá essa autoridade. Derrama sobre a minha vida, porque eu quero ter essa coragem de declarar, porque muitos não vão pela vergonha. E se não levantar? Lembrando que quem faz é o Quem Senhor. faz é o Senhor. É ousada. O querer é de Verdade. Deus.
No sim ou no não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele conhece um futuro que nós não conhecemos. Por isso que no meio da dor, Raíla, você vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É. Porque hoje eu sei que ela foi pra mim. Necessário passar. Necessário passar. Pra falar com essa propriedade. Exatamente. Não vai dizer, Jeová Rafa, ele é Jeová Rafa. Olha, ele é maravilhoso, Jeová Rafa, Deus maravilhoso, lindo. Deus poderoso. Prova que eu sou. Exatamente. Prova. Porque ele não quer que a gente conheça ele só da boca pra fora. Porque eu ouço alguém ou testemunho de alguém. Amo quando eu edifico a vida de alguém. Mas quando alguém conta pra mim uma experiência do que passou e que também foi edificada pela minha vida, nossa, é muito mais lindo. É verdade. Verdade. Deus quer se manifestar, Ele quer. A palavra de Deus diz que o evangelho não consiste somente em palavra, mas em manifestação do poder de Deus. Aquilo que você falou foi muito profundo, sobre as distrações. Estamos sendo levados pelas distrações. Antigamente, exatamente, antigamente, tem uma palavra que eu adoro falar, que os pastores de ovelha, eles ungiam a cabeça da ovelha e deixavam o óleo escorrer para que gerasse uma cera e as mariposas, os zumbidos dos insetos não enlouquecessem as ovelhas. Consegue entender a profundidade disso? Sim. Por isso, Senhor, unja a minha cabeça com óleo. Amém. Unja a minha cabeça para que as distrações não me façam fugir daquilo que o Senhor tem para mim. Porque quando a gente se distrai daquilo que Deus tem, a gente ouve palavras de pessoas dizendo, quem é você? Sua voz nem é tão boa. Tua música nem vai tão longe. Quem é você? Tem pessoas melhores do que você. Testemunhos mais fortes. Pastora, obrigada, hein, Jesus. Senhor, pela sua bondade, hein, Deus. Presente, Jesus. Porque pessoas melhores que nós vão existir. Mas existe uma peculiaridade em você e em você que Deus conta. É verdade. E só depositou em nós. Quando a gente entende isso, eu acho que... Muito obrigada a falar sobre isso, porque realmente, às vezes eu falo muito sobre isso com a Tu, né? Tipo, amiga, você é muito maravilhosa, você consegue, você vai... Mas eu vivo isso também, porque às vezes a gente consegue mesmo se desmerecer sem perceber. Sem perceber. E o que Deus depositou em mim, Ele não depositou em você. Isso. E o povo que você vai alcançar, eu não vou. Exatamente. Tem um espaço para todo mundo. Exatamente. Você tá entendendo? Há uma voz em cada um de nós que vai ecoar para um povo. E que um povo para você, um povo para você, um povo para mim, um povo para Flávia. Verdade. E que pode que no meio do caminho se cruzem essa mesma galera. Essa é a intenção. E essa é a intenção. Vamos viver no mesmo céu, verdade, não é mesmo? Gente, vocês falando disso, que aquilo que Deus tem pra sua vida, tem pra Tem você, pra- não isso tem aí, pra outra pessoa. isso aí. Esse foi, assim, o meu testemunho, assim, que eu conto e compartilho nas minhas redes sociais, era sempre esse medo de cumprir o meu chamado, sabe? Eu sempre tive muito medo. E aquela pergunta que eu ia fazer pra você, esqueci que eu ia perguntar. Era sobre isso, em relação ao seu chamado. Você teve algum medo, assim, de quando Deus te chamou? Você teve esse medo? Não vou porque eu não me sinto pronta, não estou preparada. Porque, assim, eu tive muito medo de cumprir o meu chamado. E porque, assim, eu não comecei a cantar desde pequena. Eu tive muita vergonha. Foi na pandemia que eu comecei a cantar, que Deus falou assim, não, você vai ter essa oportunidade. Sério? Pensei que Eu já cantora te de muitos não, anos. Não é com esse gogó aqui? É, Mentira, garota. tá inventando isso. Não, mas assim, a minha timidez era, assim, muito... Era igual de filme, assim, sabe aqueles filmes que a pessoa fala assim, agora vamos apresentar a fulana. A pessoa olha, assim, aquela multidão e sai correndo. Tipo assim, eu era desse nível, de verdade. Então, esse medo de falar em público, de cantar, eu sempre negligenciei mesmo o meu chamado que Deus tinha pra minha vida. Sim. E quando eu entendi que, assim, pra Deus não precisa ser perfeito, vão ter, sabe, que o inimigo vai a todo tempo falar, você não é capaz, você não vai conseguir, mas que Deus queria me usar para que, eu sei que eu não tenho a voz mais perfeita, sabe, eu sei, mas eu sei que as pessoas que eu vou alcançar, você não vão alcançar, mas através da minha vida, entendeu? Sim. Essas pessoas vão ser alcançadas. E foi isso que eu falei, Senhor, eu vou. Eu vou, não quero saber, eu nasci pra te adorar, eu nasci pra fazer Isso, seu nome é conhecido, isso. eu vou com o mesmo Aleluia. mesmo. E quando eu fui enfrentando, quando eu comecei a sair da minha zona de conforto, foi que Deus começou assim... Movimentar. A movimentar o meu ministério, entendeu? A me levar pra lugares que eu falei assim, Senhor, não acredito que eu tô aqui. A ter um podcast. Gente, eu não falava. Você podia falar assim, Tuane, o que você gosta de falar? O que você gosta de fazer? Eu não falava nada. Eu tinha Travava. Travava. Orar... Agora a Tuane vai orar.
Senhor... Esquece até de orar. Esquece as palavras Entendeu? inteiras. Então, esse era um medo muito, assim, muito grande que eu tinha. Medo de... E Deus foi... Quando eu decidi sair da minha zona de conforto. Quando Deus te chamou, você teve esse medo de... Senhor, não tô pronta, Senhor, não. Ou foi... Senhor, eis-me aqui. Olha, eu sou uma pessoa antes do testemunho e sou uma outra Raíla agora. Sim. Hoje eu entendo que o meu ministério e a minha vida e o meu relacionamento com Deus vai dizer quem eu sou no altar. Sim. E vai dizer quem eu sou fora dele. E eu aprendi uma coisa que eu sumo ali em cima. Quem tem que estar ali é ele através de mim. Eu sou um canal. Só que, por incrível que pareça, na minha infância eu sempre fui muito espalhafatosa, mas quando eu comecei a cantar na igreja, eu ministrava assim: queridos, a paz do Senhor, amém, vamos louvar a Senhor. Morrendo de vergonha. Não levantava a cabeça pra Mas você nada. ia? Você Eu ia? ia. Não, eu não ia. Eu ia. Eu ia se não tomava um beliscão. Não, não. Eu ia, vai, garota. Só que eu até tenho uma palavra sobre isso, mulheres posicionadas. Sim. Mulheres posicionadas avançam. Sim. Mulheres posicionadas alcançam novos níveis. Sim. Mulheres posicionadas ganham territórios. Verdade. E é isso que eu quero pra minha vida. Sim. Não é uma prepotência você dizer isso. Acontece que a gente às vezes é tão oprimido por pessoas que são inseguras, Cara, real. que quando olha uma pessoa que tem Real. como a Priscila é, Sim. a Priscila, meu Deus, ela toma um ambiente que todo mundo fica assim. É ó. verdade, Cara, então olha que loucura. Mas você consegue entender que eu não consigo me ver assim? Eu acho que graças a Deus, né? Porque se eu me visse dessa forma, que a galera me vê, eu ia falar, gente, porque eu não me vejo dessa forma. Você é assim, amiga. É. É Porque é o surreal, que né? Deus depositou em É você. verdade. Você O para brilho um do Espírito ambiente. Santo, amiga. E não digo isso brilho. pela sua aparência. Eu digo isso pela alegria, pela desenvoltura que você tem, por aquilo que você carrega, Aleluia. por toda a dor que você passou e por ser quem é. É Glória a verdade. Deus, aleluia. De verdade. É verdade. Então eu digo que você é uma mulher que se amiga. posiciona. Aleluia. E às vezes eu não consigo me ver assim. sobre Você isso, é a gente uma não mulher consegue olhar. posicionada porque você faz o seu ambiente. Aleluia, glória a Deus. Você é uma pessoa assim. Pra quem te olha, você é assim. Mesmo que pra você não seja. Ou seja, isso é Não, Deus e é em você. engraçado que hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo, a gente conversando, ele falou assim: Pri, você é muito forte. Aí eu falei: meu Deus, que fortaleza é essa? Eu não quero mais ser forte, eu quero mais ser guerreira. Ser forte dói demais. Dói muito. E as pessoas olham isso. Mas eu É não verdade, tento forçar é. uma coisa que eu não sou. É exatamente isso aí. Sim, sim. E isso é o próprio Senhor. Sim, Porque é a o gente próprio nem- Deus. É Nossa sobre força acordar e falar: dele. Senhor, que alegria é essa? Que eu nem eu mesmo Do sei nada. de onde sai essa alegria. R$2 na Tem conta. 5. Agora eu aprendi a falar que eu tenho 5 milhões na conta. Pra quê? Pra não desmerecer. E pra confundir o inimigo. Pra confundir o inimigo. Tem dias que eu acordo e falo: hoje eu só quero chorar. Quero ficar aqui no meu canto de Jesus. Vambora, levanta, minha Vamos linda. querer. Você não tem tempo pra ficar chorando, meu amor? Tem muita gente que precisa de ouvir falar de mim. E é isso. É dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do... Seja em qualquer lugar, na fila do banco. Qualquer oportunidade. Eu falo sempre isso. A gente não precisa de um microfone pra falar. Não do Senhor. precisa. Não precisa. E eu posso dizer que esse ID eu faço direitinho. Qualquer lugar que eu tô, conversei 2 palavras, falei do teu relógio que é bonito, daqui a pouco eu tô. Ih, Jesus, tu conhece ele? É sim. E é isso. É sobre isso, amiga. É sobre e é isso. Então, eu vinha falando, né, sobre a Raíla, depois de todo o problema que eu sofri, eu falei pra Deus, eu só subo no altar se o Senhor for comigo. Aleluia. Eu não dou um passo se o Senhor não for. Sim. Porque eu, Raíla, o que tem de bom em mim não me pertence. O que tem de bom em mim é Cristo. Se eu passar dessa porta e de eu ficar aqui, acabou, Raíla. E é isso que é lindo, é isso que o Senhor reconhece, ter um coração entender. humilde, Isso coração aí. humilde para reconhecer que nós não somos nada sem Ele, entendeu? É isso. Minha voz falha, não é das mais Cara, eu posso bonitas. falar sobre isso. Outro dia lá louvando, eu falei: Raíla, meu Deus, o que aconteceu? Né? Porque a gente fica impactado. O louvor me toca muito, né? Sim. Pra mim, o louvor começa um culto. E quando a Raíla desceu, eu falei: o que é isso, gente? Tu tava ali gritando agora. Ela, amiga, eu não tô conseguindo falar. Ela não conseguia falar, mas tu te que ver ela no público. Gente, E eu só pra tenho falar, ela vai cantar um pouquinho aqui, tá? Por Antes de favor. tudo. Calma, Por calma, favor, só no por favor. finalzinho. Por favor. Só no finalzinho. Eu falei, tá falando sério? E eu falo isso pra todas as pessoas que eu tenho oportunidade, né? Gente, ela tava sem uma voz, mas quando ela subiu, ela... É o próprio Deus, é né? lindo. Entender que se você não fosse... E eu Deus, amo não- falar sobre isso, porque eu passei por um outro testemunho. É muito, né, meu Deus? São vários. Conta É a os vida do testemunhos. crente, é a vida do crente. Eu passei pela radioterapia.
E a radioterapia, ela não tinha proteção pra cá. Sim. E como foi na cabeça, a radiação foi direta na cabeça. Então só tinha proteção pro rosto, pra não escurecer a minha pele, não ficar queimada da radiação. Então não tinha nada que protegesse essa área. E eu também não me liguei nessa situação. E aí eu percebi que eu tava com muitas falhas. Eu alcançava notas muito mais agudas, eu tinha uma extensão vocal muito maior do que a que eu tenho hoje. Então comecei a perceber que falando eu ficava rouca. Falando como estou falando aqui. Então eu falei, tem algum problema aí. Aí eu fui em busca disso, fui com a minha fono e recebi um laudo em 2024, em fevereiro de 2024. Ao mesmo tempo que recebi o meu laudo de cura. Quando eu recebi o laudo de cura de que estava livre do câncer, livre dos tumores, livre da trombose, que não tinha mais nada na minha cabeça. Que lindo. A minha fono falou assim pra mim, olha, você queimou 70% das suas cordas vocais. Meu Deus. Caramba! A radioterapia queimou Nossa. em 70% as suas cordas vocais. Ou seja, causou uma inflamação que você pode tomar todos os tipos de anti-inflamatórios. Mas ela gerou uma fenda junto com uma inflamação. Então, isso só o tempo. Mas você cantar, não sei. Nossa. Você... Jesus. Esse diagnóstico de um cantor é como... Olha, quando eu recebi, Amiga, que loucura que é. eu falei assim pra Deus, ó, o câncer foi, trombose foi, o tumor foi. Como é que eu vou contar e cantar que o Senhor fez? Meu Deus. Como? Me fala. Sem dúvida já tem um livro escrito, né? Ou então deve ter Olha, uma eu tenho cabeceira, 9 né? capítulos escritos até hoje, Oh, glória. mas ainda não terminei, porque passei já- por muita tudo coisa. que tu viveu, acho que já sem folha, sem fazer esforço. Meu Deus. Eu fui até 9 capítulos, porque eu fui colocando etapas por capítulos pra não me perder, e eu gosto de escrever tudo manuscrito. Sim. E aí, eu quando fiz esse questionamento a Deus ainda, ele falou assim, ei, no meu ouvido, nunca se tratou da tua voz. Eita. Nossa. Se trata daquilo que eu depositei em você. Enquanto você continuar indo, eu vou dar aquilo que você precisa. Meu Deus. Já aconteceu, Flávia, minha testemunha, com a coisa, tu dá um grito aí se eu estiver mentindo, Flávia. Já aconteceu de estarmos indo pra uma agenda e eu, Flávia, como é que eu vou cantar? Nossa. Flávia, eu vou chegar na igreja e não tenho. Gente, isso é desesperador, tá? No Eu dia, lembro, do eu dia do lembro. meu EP ao vivo, eu gravei, eu tava com dor de garganta. Eu cantei com dor de garganta. Isso é É desesperador. Deus, é Deus mas que vou te dá. falar, ela, amiga, eu falei, sério? Não tem Não, tipo, mas- maravilhoso. não, é desesperador. É Deus, É desesperador pra nós, porque a gente recebe um convite pra Sai, falar, pra aí ser tá. algo. Tem aquela responsabilidade. Sim, claro. É porque Deus também trabalha com profissionalismo no Sim, nosso. claro, Temos que ser claro, profissionais. sim. E aí eu falei pra Deus, eu falei, Flávia, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como Meu é que vai ser? Deus. No altar. Até a hora que eu subi, A voz a voz perfeita. não tava. Ah, Quando eu comecei a falar a voz. aham. Não, E tem sido assim até É hoje. lindo viver isso, Tem né? sido você assim entender até que é hoje. sobre Pra eu ele. entender que tua voz nem é das mais bonitas, não se trata dela, Sim. não é ela que cura, Glória a não é ela que transforma, Glória a é o Deus. que eu depositei nela. Faz o que eu te mando, porque eu vou te dar aquilo que você precisa. Glória a Deus. Constância. Cara, Constância, é e não lindo. recuar. É lindo ver Não isso. recuar. Eu vou dizer em todos os lugares que eu vou, posso estar sendo repetitiva, mas não tem problema. Não tem, não. Com o Senhor não tem problema Não mesmo, tem, porque a eu vou estar repetição sendo. vale a pena, Eu vou enfatizar isso aqui agora. Toda vez que eu recuar, quem avança pra cima de mim é o inferno. E eu decidi não dar lugar pra ele. Amém. Aleluia. Eu decidi que quem ganha território é o crente. Amém. Quem ganha território é a Não, gente. na verdade, Glória vocês a estão Deus. entendendo. Foi um culto isso aqui, tá, meu amor? É. Você tá sendo um culto. Quem ganha território é a Meu gente. Deus, coisa linda. Eu não decidi recuar. Não por ser super-heroína, porque eu não sou. Sim. Não sou. Nem um pouco. Eu choro pra caramba. Sim. Tenho medos. Me desespero. Meu recurso é limitado. O meu network é limitado. Só que eu aprendi que aquilo que eu preciso não vem do homem. De Deus. Do homem, vem dele. Vem dele. E ele falou isso pra mim. Haverá momentos que você vai achar que é o network. Eita. Mas a porta vai se fechar, o amigo vai virar as costas e você vai ver que você vai olhar pro céu e eu vou estar lá. Amém. Glória a Deus.
É sobre isso. É sobre isso, é sobre viver na dependência. É reconhecer que somos A gente não é nada. O que tem de bom em nós é Cristo. Decidimos não recuar, avançamos, porque nós, porém, não somos dos que recuamos. Hebreus vai dizer. Essa glória, é verdade. Continuamos, avançando. Tá doendo? Dói? Dói em todo mundo. Dói no crente e no não crente, mas com Deus é bem melhor. Com Deus é bem melhor. Vai doer, mas a gente está garantido, guardado na sombra do Onipotente. Então a gente está garantido. Garantido. Meu Deus, coisa linda. Como é que fala? É melhor a gente estar no deserto com Deus do que no palácio com o faraó. Ele. Não Melhor dá. no deserto com Deus mesmo. Com certeza. Não dá, é verdade. Jesus não ouve isso aqui não. Por favor, mas é melhor estar contigo. Porque olha pro Não, mas ele tem coisas lindas pra gente. É verdade. Ó, aprendi a fazer isso aqui, ó. Tô tomando posse. E aprendi com Flávia também. Cara, esse garoto é de Cara, tem fé. como tu me emprestar, Flávio? Pelo menos uma Vou emprestar. Por favorzinho. Aprendi com Mas olha, Flávia gente. também. Lançando sobre ele. Quando é a palavra que fala. Lançando sobre ele. É verdade. Eu tô temendo por quê? É verdade. Se ele fala, lança. Lança. O teu amanhã não te pertence, lança. Tá com medo de quê? Vai, caminha. Todo mundo precisa assistir esse Pedro não deu... Tu, Exato. acho que a gente precisava disso. Nem eu sabia que a gente precisava disso. É verdade. Porque eu conheço. A Raila Cara, é é a Raila é verdade, meu... gente. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. A Raila é o meu amor. Eu te mas amo. eu não sabia que eu precisava. É verdade. Gente, eu tô Meu muito feliz com esse podcast. Eu também. Tô muito honrada e muito feliz. Eu fui alimentada aqui real. Uhum. E, assim, ver você, sabe, de tudo que você... de tudo que você passou, assim, falar com esse amor sobre Jesus, o que ele fez na sua vida, é lindo. Eu fui muito Eu vou te dizer edificada que eu vou aqui. sair daqui diferente. Se vou você ver esse edificada. podcast e não ficar diferente, meu amor, o problema tá contigo. Vai falar com Jesus. Porque não tem como. Eu tô falando sério. Não tô porque eu tô na tua frente, não. É porque real, é um alimento diferente. De tudo que eu já ouvi da Raila, é diferente, sabe? Eu não sei explicar. Aí eu acho que pra gente ser mais alimentada, canta pra gente. Eu vou cantar uma música que o Senhor me deu uma parte pra Flávia também, porque ela faz parte dessa composição. Ela tá ali, ó. Flávia, eu digo que Flávia, eu sempre orei por amigos que fossem amigos de Deus. Sim. Sempre orei Sim. para que Deus me desse alianças com quem tem Com alianças. certeza, isso é muito Com ele. importante na nossa E caminhada. Flávia é uma pessoa que me fez subir de nível. Sim. Como pessoa, como uma pessoa que sonha, porque ela também tem um ministério Sim. terrível. Ela é uma potência ministrando. E pregadora também. Eita Benção. glória! Pregadora Deus. também. Então eu digo Vou marcar um próximo Pô, podcast não tá me com a dando Flávia. confiança pra gente. Nenhuma. Ela não quis, ela não quis. Então eu digo que quando a gente caminha com pessoas que nos obrigam a subir de nível. A gente tem que andar com pessoas Vambora, vamos pra cima. E ela me ensinou isso, então... Tu nem consegue ouvir as vozes que estão ao seu redor. Não, porque ela assim. grita no meu ouvido, tá olhando pra lá por quê? Ai, fulano bem de isso. tal. Nada. Ela fala, Vai mudar o quê a tua vida? Você é assim também. Você é Vai assim. mudar o que a tua vida? Você é assim também. A gente chora Glória a junto Deus no mesmo. carro, mas quando ela fala, cala a boca e foca. Vamos focar ela. Ó, Deus já depositou em você, Raíla. Vambora. É acreditar naquilo que É você carrega. acreditar. Uma coisa que eu falo sempre. Ande com pessoas que acreditam naquilo que o Senhor depositou sobre Sobre a você. sua vida. Ande com pessoas que acreditam no que você carrega. Por quê? Sim. É muito leve. É leve. As coisas é muito mais fácil, pô. E tem pessoas que, infelizmente, a gente sabe que acabam retardando aquilo que Deus tem pra fazer na nossa Sim, vida. verdade. Não por maldade, Às vezes nem mas por é porque maldade. não é pra estar. Sim. Tem fases, tem momentos, tem coisas que Deus quer nos apresentar. Agora, amigos que vão nos levar para um certo nível, um nível de mais intimidade, um nível maior. Não é prepotência dizer elevar o nível, não é prepotência. É porque o nível com Deus é quanto maior você vai, mais alto, é quanto mais profundo você já desceu verdade. também. É verdade. Então, Tem com que entender Deus, o isso, nível né? é diferente, entendeu? Não é prepotência Porque falar. às vezes a gente, na caminhada, a gente acha que tu mudou, a Raila mudou, a Flávia mudou. Não, é o Senhor que está te mudando. Hoje eu tenho estudado muito sobre mesas, né? De estar nas mesas que o Senhor te coloca. Exato. Hoje eu tô literalmente aquela pessoa. Senhor, o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu esteja? Se não quiser, nem deixa eu chegar. Porque né, não é todo convite que a gente tem que receber. E tá ali só pra estar cumprindo uma agenda. Não, esquece. verdade. Isso aí. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, Isso na aí. presença. Eu falo, Deus, me permita estar nos lugares que o Senhor está. Que o Senhor tem um cumprimento de um propósito. Não quero estar por estar.
Não mais. Eu já vivi Não muito por mais. estar hoje, Chega, não. chega. É isso Chega. É ser seletivo. É. Pra mim, Tu é a menina dos olhos do Senhor, tu vai pra qualquer lugar. Eu viver isso, tá? Porque eu, Priscila, que amo gente. Eu amo gente. Então, Acelerada toda a sim, vida. Totalmente emocionada. Eu amo gente, eu gosto desse negócio. E eu tô aprendendo com o Senhor. Aprenda a ser seletiva, Priscila. Porque é onde eu quero te levar. Não tem como estar com todo mundo. Isso. Eu já chorei o Senhor, não. O Senhor posso ir ali, não. Tá com o negócio marcado. Não te quero lá. E aí, o que tu faz? Obedece. É melhor. Não tem o que fazer, não. Melhor obedece. não tem. É verdade. Isso aí. Vai, canta. Vamos. Cantar. Cantar uma parte. Vai, da sua música pré-curso. autoral. Minha música, que vai lançar em breve nas plataformas Ruba, digitais. cadê o violão? Meu sonho era falar isso. Aí, o Ruba não trouxe Só o violão. faltou o violão Poxa. agora. Poxa, vai lá, vamos lá. Ela, poxa, buba. É buba? É ruba. Arroba. Vamos lá. Vou cantar do pré-coro pro coro. Tá, vai. Que fala muito comigo. O meu maior anseio é estar aonde eu possa te encontrar. Meus medos não me calarão. Tua graça sim me cobrirá. Te encontro na sala do trono, te adoro. Jeová Rafa, vive provo de quem tu és. Te adoro. Diante do altar eu me prostro. Aleluias. Jeová Jireh, vive provo de quem tu és. Rei da Glória! Em breve nas plataformas digitais. Em primeira mão? Em primeira mão! Sabe quem faz isso? Jesus, mano. Jesus. Verdade. Jesus, coisa linda. E eu fiquei sabendo que a música ficou pronta ontem, a mixagem. Agora só Ah, é? falta encaixar com o visual, né? Aham. O clipe. Entendi. Nossa, eu posso dizer que eu ouvi de pertinho, É, meu amor. Eu chorava, que falei, voz, Senhor. amiga, que voz. E desculpa as minhas falhas vocais, porque eu já expliquei o testemunho, né? Ah, nem Não, mas é- desculpa. Nem Jesus, 1%. percebeu, nem percebemos. Cara, eu posso falar que eu estava lá no dia, meu amor. Estava Ah, é verdade, eu vi. declarando, porque teve uma hora que eu te vi, ó, impor nas Nossa, mãos. que eu fui na Gabi, né? Falei, Foi nossa, lindo. Jesus, foi lindo. Raila, que E coisa você faz linda. parte disso também, porque ela tá livre da quimioterapia. Você declarou sobre a vida dela também. Foi lindo aquele dia, foi lindo. Eu falei, gente, um culto. Foi um culto, aquilo ali foi um culto ao Senhor. Não foi só uma gravação. Eu tenho certeza que todo mundo saiu dali também alimentado. Amém. Foi uma benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, é hora de dar tchau. Não acaba, não. A parte que deixa o coração partir é a parte que verdade. acaba. Raila, que honra. Nossa, eu fiquei A honra muito foi feliz, toda gente. Eu minha. fiquei muito Senhor, feliz, agora verdade. pode levar ela para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão. Pode levar, porque ela já Agora passou já- por aqui, já meu passou amor. por aqui, é Então verdade. agora já pode levar, Jesus. Vambora. Foi muito, nossa, foi muito bom esse momento que passamos juntos. Nós fomos com certeza alimentados. Tenho certeza que quem está assistindo, quem vai assistir também esse podcast, vai ser abençoado com essa palavra poderosa. Amém. Edificou muitos nossos corações. E sinta-se à vontade para voltar também, né? Por amiga? favor. Por favor. Antes de você ir embora para Paris, Vamos Nova querer, York. vamos A querer. agenda começa a mudar, meu amor. A agenda daqui a pouco já tá fora. Daqui a pouco meu a gente tem que Deus. aproveitar as oportunidades. Eis-me Amiga, aqui. vamos declarar o nosso... Vamos. Vamos lá? Bota aí, Rubinha. Bota aí, Ruba. Bah. Eita, glória. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está no céu. Glória a Deus! Mais um Pode Brilhar com a nossa maravilhosa Raíla, Tuane Carvalho. E eu, né, Pripri, né, meu amor? Vocês me valorizam, hein? Porque já estou indo para Nova York. Então, Vai fazer de lá o Pode Brilhar. em nome de Jesus, Senhor, já estamos Vamos, Jesus, Senhor, prontas. eis-me Isso aí, eu creio. Amiga, obrigada. Eu que agradeço. Participar com você. Eu amei E estar você aqui. esteja com a gente nessa caminhada aí. Contem com o Senhor. comigo, por favor. Vamos servir juntas. É isso, gente. Pode Bora. brilhar. Deus abençoe. Beijo, Tchau. gente.